Olá, gente, tudo bom? Eu sou a professora Juliane Terra, do canal Estude Passe, e hoje falaremos sobre os pronomes interrogativos. Vamos nessa? Então, vamos aí dando sequência, né, hoje com os pronomes interrogativos. Os pronomes interrogativos, como eles mesmos têm o nome, né, são aqueles que dão ideia de pergunta, ok? Então, vamos lá. Os pronomes interrogativos são palavras usadas em perguntas diretas ou indiretas, tá? São palavrinhas-chave que mostram que eu estou diante de uma interrogação e são pronomes. Vamos ver, ó. Pergunta, quando são pergunta, vamos pegar a canetinha aqui, pergunta direta, né? A gente tem aí duas formas de observarmos que estamos diante de uma interrogativa, né? Olhando para o pronome, nesse caso aqui o qual, né? Pronome qual, e a interrogação final, tá? Então vamos ao exemplo, ó. Em qual cidade você mora? É uma pergunta, porque temos aqui o pronome e temos a interrogação, ou o ponto de interrogação. Agora, quantos anos você tem? Olha, duas marcas aqui, né, que me mostram que é uma interrogativa direta, né, uma pergunta direta. Temos tanto o pronome quanto o pontinho ali de interrogação. Já a pergunta indireta é diferente um pouquinho, ela mantém ela tem o pronome, né, que a gente observa aqui o qual e o quantos, porém não há aqui o interrogação, tá? A gente não tem, mas não deixa de ter a semântico, o sentido de interrogação de uma pergunta. Veja, quero saber em qual cidade você mora. Informe quantos anos você tem. Então, nós temos aí, né, além de um imperativo, também uma pergunta, né, que dá a ideia que é uma pergunta indireta. Então, quais são os pronomes interrogativos? Nós temos o que, o quem, que são os invariáveis, aqueles que se mantêm da mesma forma, não flexionam em gênero e número, tá? São sempre assim. E o quanto e qual, que eu posso falar. Quanto, quantas, quanta, né? Qual, quais. No caso do qual, ele flexiona só em número, ok? Vamos ver então aqui como usá-los. Os invariáveis eu uso da seguinte forma, ó. O que eu sempre vou usar para não humanos, tá? Veja só, quero saber que presente ganharei. Aqui eu tô usando, né, dentro de um contexto em que não se refere a não humanos, né? Que se refere a não humanos. Aqui já se refere a humanos, veja, ó. O quem, né? Se refere a humanos. E vamos ver aqui, ó. Fale quem irá ajudar. Quem? Quem irá ajudar? Uma pergunta, né? Fale quem irá ajudar. Como se fosse uma pergunta. E aí a gente tem aqui, ó, sem o pronome de interrogação. Sem o ponto de interrogação. Já os variáveis, né? Como eu já disse, eles flexionam aqui em número e gênero. Aqui em número. E o quanto, da ideia de quantidade, né? Olha, quantas aulas há no canal? Olha quantas aqui, já uma pergunta mais direta, que nós temos aqui o ponto de interrogação. Aqui já nós não temos, olha, o gênero, mas temos aqui a variação em número e se refere a pessoa ou coisa, né? Tanto faz, o qual ele pode ser usado nos dois contextos. Temos aqui, ó, qual professor está lecionando, né? Uma pergunta também, temos aqui interrogação final, que mostra que é também um pronome interrogativo e o valor semântico, o sentido é de interrogação. Agora vamos falar algumas observações importantes que a gente deve lembrar aí quando estamos usando o pronome interrogativo, tá? Uso do artigo definido ou antes do que. Isso aqui, gente, não é obrigatório, embora na língua falada seja muito usado, tá? Como no exemplo aqui, ó. O que você está fazendo aqui? Bastaria eu falar assim, ó. O que você está fazendo aqui? Seria a forma, né? Dizer assim, correta, formal de se falar. Mas
na língua falada, a gente sempre usa o o aqui, que é um artigo definido, e ele aqui não vale absolutamente nada. Então, só mesmo a gente acostuma a falar dessa maneira. Vamos aqui, ó, usar o que também duas vezes. Normalmente, como a gente quer dar um valor enfático, tá? Olha, que você tá lendo? A gente fala isso muito possível. Que você foi fazer lá, né? A gente fala assim, quando a gente quer enfatizar, né? A gente fala dessa forma. E aqui, ó, repetição. Na língua falada, a gente faz isso de montão, tá? Na oralidade, tá, gente? Quando a gente vai escrever, a gente retira isso, escreve de uma forma mais formal. A forma, isso aqui também é bem interessante, olha. A forma cadê originou-se da expressão que a gente usa muito cadê, né? Cadê você, né? Onde você foi? Cadê você? Então, ó, originou-se da expressão que efeito deu. Olha que interessante, gente. Eu não sempre falo que a língua é econômica. A linguagem na boca dos falantes, né, ela fica resumida ao máximo, né? Na língua falada é sempre assim. E com o tempo isso vai se solidificando e acaba se tornando até dicionarizado, tá? Aí temos aí, ó, cadê a minha caneta? Quem não fala, nunca falou dessa forma? Então, nós temos aí, né, uma contração, né, uma expressão que com o tempo se tornou quase que um pronome interrogativo, né? Então é isso aí, gente. Então eu vou ficando por aqui. Muito obrigada por você que assistiu esta videoaula até o final. Se você não é inscrito, se inscreva aí no nosso canal, curte aí nossa aulinha de hoje e compartilhe os nossos conteúdos para que outras pessoas possam aprender sobre a nossa língua portuguesa. Beijo, tchau, tchau!